quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 9 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Um número grande de homens e mulheres que lutam diariamente para pagar contas, para sobreviver. Para alguns ainda é muito difícil realizar sonhos, viajar, ter um imóvel. Muitos pensam até que viver com estabilidade financeira é uma conquista para poucos. Mas, e quando se tem muito? Praticamente o que a maioria sonha. E aí, perde-se tudo. Muitos milionários ficaram famosos por suas falências. Entre aqueles que perderam quase toda a sua fortuna em apenas alguns dias ou semanas, estão o investidor Adolf Merkel, que já foi uma das pessoas mais ricas da Alemanha e acabou destruído pela crise financeira de 2008. Adolf Merkel era um industrial alemão. Na época da crise, buscou mais de $1 bilhão em empréstimos para cobrir as perdas incorridas por seus conglomerados. Mas enquanto seu império caminhava para o colapso, Merkel cometeu suicídio, se jogando na frente de um trem perto da casa onde morava em 2009. O ex-joalheiro das estrelas Nirav Modi, cujas peças caras eram usadas por nomes como Kate Winslet e Dakota Johnson, foi extraditado de Londres para a Índia. Com lojas em todo o mundo, foi acusado de fraudar um banco estatal em $1,8 bilhão para financiar a expansão de sua empresa, que acabou falindo. As autoridades indianas estão recuperando as dívidas de Modi, confiscando e vendendo seus bens, incluindo sua valiosa coleção de arte. Já no Brasil, o ex-jogador de futebol Leandro Guerreiro, ídolo do Cruzeiro, sabe muito bem o que é perder todo o patrimônio conquistado em 20 anos de carreira. Eu pensava, como que eu vou pagar minhas contas agora? Como que eu vou olhar, vou andar na rua, né? As pessoas... Pô, o Leandro não pagou conta. O Leandro é um jogador de futebol. O ex-jogador de América, Cruzeiro e Botafogo, Leandro Guerreiro, contou em entrevista como perdeu todo o dinheiro que acumulou na carreira do futebol. O ex-atleta caiu num golpe financeiro, conhecido como pirâmide, aplicado por um homem que comprava e revendia camarotes dos maiores eventos esportivos do mundo. Tinha mansão, né? Os melhores condomínios do Rio de Janeiro, tinha apartamentos, né? tinha carros. Só que chegou num momento que eu pensei, eu vou vender tudo e vou investir nesse cara. Tá dando resultado. Era uma ilusão que eu vivia, né? Vendi tudo que eu tinha e investi nesse cara. Praticamente perdi tudo mesmo, só não perdi o que eu tenho mais de precioso, que é a minha família. Leandro Guerreiro perdeu mais de R$5 milhões. Na época, entrou em desespero. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei praticamente 2 semanas no quarto escuro. Escuro, não queria fazer nada, sabe? Não queria fazer nada, só chorava. Eu pensava, pô, que sofrimento, 20 anos sofrendo. Vida de jogador não é fácil, né? O cabeça da pirâmide, ele se matou. O cara se matou? Se jogou do 38º andar. O ex-jogador decidiu expor o drama que passou para alertar outras pessoas. Afinal, no mundo com tantas ofertas e disputa, ainda existem muitos que sofrem com sonhos interrompidos e com perdas financeiras avassaladoras. Pessoas que acabam focando toda a energia em bens materiais, mas não sabem como proteger suas conquistas e, quando as perdem, não encontram sentido para a vida. Afinal, antes de questionar por que tem sido tão difícil ou por que você não consegue conquistar o que almeja, quais têm sido as suas prioridades? Olha, hoje a prioridade é sempre o sucesso profissional, o sucesso familiar. Eu acho que não foge, 99% dos brasileiros tem esse sonho, né? Poder viajar o mundo, né? Minhas prioridades são pagar minhas contas em dia, é a principal, cuidar da minha saúde,
trabalhar com os meus artesanatos que eu amo de paixão e manter minha casa sempre em ordem. Conhecer novas culturas, eu acho que é principal, uma realização profissional e o resto eu acho que eu não colocaria em ordem, mas assim, acredito que saúde e família. Mas e Deus? Na lista de prioridades para alguns, Deus não apareceu. Eu não costumo muito ir pra igreja nem nada, só que eu tenho minha religião. Aí eu só leio bastante sobre. Eu não sei se tá muito na minha prioridade mesmo, sabe? Eu acho que eu não costumo pensar muito nisso, não. Uma realidade que constatamos a cada dia. Pessoas que listam seus sonhos, lutam para conquistar grandes carreiras, viagens inesquecíveis, bens materiais, vida financeira invejável, mas não priorizam o que realmente tem valor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição. É o 011 3573 3500. Impressionante essa matéria, né? O quanto as pessoas nem sequer comentam sobre a existência de Deus. Como é que Deus se sente? Em saber que Ele criou o ser humano, inclusive fez a imagem e semelhança dele, e as pessoas colocam uma lista de prioridades e nem sequer cita o quanto ele é importante. E aí que está o principal problema, meu amigo e minha amiga. Porque as pessoas têm tempo para tudo. Para ir no mercado, para ir no açougue, para ir no dentista, para ir no médico. Só não tem tempo para Deus, para cuidar da sua alma, da sua fé, da sua salvação. E quando os problemas vêm, quando a situação surge, o desespero e o que o mal sopra na cabeça é isso. Tira a sua vida, ela não tem valor. Segunda-feira agora, nós vamos fazer isso aqui. Vou pedir para acompanhar, por favor. Será a bênção para todas as famílias. Nós vamos fazer isso aqui no Congresso para o Sucesso. Nós vamos pedir para que você... Estamos pedindo aí para você trazer toda a sua família. Pelo menos uma pessoa da família, ou um membro, ou dois, eu não sei. Mas a sua família, estando abençoada, a sua casa... Isso aí se torna um ambiente de harmonia, de paz. E eu falei para as pessoas também trazer as chaves da casa, porque a sua casa tem que ser um local de paz, tem que ser um local onde você coloca a planta dos seus pés e você possa ter alegria. E não é isso que nós temos visto. Eu quero agora colocar a história do Rodrigo. O Rodrigo começou a fazer o congresso e a sua família estava numa situação difícil. Mas quando ele veio, obedeceu, colocou em prática, mudou. Acompanhe o depoimento dele, eu já volto. Rodrigo, quanto tempo você ficou dentro da Igreja Universal? Dentro da Igreja Universal, sem vir segunda-feira, sem fazer um pacto com Deus? 6 anos, pastor. 6 anos. 6 anos. Como é que era a vida financeira? Toda amarrada, né, pastor? Trabalhava muito, virava a noite trabalhando, fazia muita hora extra, né? Assim como muitas pessoas que estão aqui hoje, falta de esforço não é, né, pastor? Se dedica na empresa onde trabalha ou até na sua empresa mesmo, mas não via os frutos, né, pastor? Você não via os frutos? Não via os frutos não, senhor. Cada mês que passava, piorava. Piorava, porque a gente aí usava cartão de crédito, aí tinha mês que pagava o mínimo, aí no outro mês tinha que pagar o restante, e mais o que vinha da outra fatura, né? Então, chegou num momento que virou uma bola de neve muito grande. Uma bola de neve. Sim, senhor. Você trabalhava aonde, Rodrigo? Eu trabalhei, antes de chegar no Congresso, durante 14 anos numa gráfica. Numa gráfica, onde eu dava a minha vida ali naquele emprego. Eu era um bom funcionário. E até era reconhecido. Mas não tinha a bênção do altar naquele valor que eu recebia, né, pastor? Sim. Então, faltava. Todo mês faltava. Todo mês faltava. Rodrigo, o que fez você tomar uma decisão de falar assim, olha, esse ano eu vou começar a fazer o congresso? Então, antes de eu tomar essa decisão, a minha esposa já estava com a direção, né? A gente já tinha conversado
ela me cobrava, porque no ramo que eu trabalho hoje eu já fazia algumas coisas, né? Só que eu fazia daquele emprego a minha segurança, né, pastor? 14 anos eu falava para ela como que eu vou pegar e vou largar tudo e vou começar uma nova função que eu nunca fiz na minha vida, né? Eu fiz 2 anos o congresso. Não fazia. Ele o primeiro emprego dele foi nessa gráfica, então a vida toda ele só trabalhou nisso. E aí eu comecei a fazer. Eu vinha direto do serviço com a Bia de ônibus, a gente ficava, depois voltava para casa, e ele falava assim: eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser empreendedor. E eu vinha aqui, todos os votos que eu fazia era para que Deus abrisse a visão dele, porque eu sabia da qualidade da pessoa responsável, de palavra. Isso são coisas que não se acha, né? A maioria das profissões, as pessoas de fora não tem isso. De palavra. De palavra, de entregar o que promete, de cumprir, né? Então, eu sempre falava para ele, ele trabalhava à noite, então nenhuma reunião ele conseguia vir à noite. Eu vinha com a Bia, mas ele estava sempre festa de família, se ela estava doente, era praticamente eu e ela. Então, não era uma vida que eu achava que glorificava a Deus. E todos os votos que eu fazia aqui no altar é para que Deus desse sabedoria para ele, capacitasse ele. E aí você começou a fazer o congresso. Então, aí teve um propósito, né? Que tinha que vir, eu acho que era às 6 da manhã, às 6 horas da manhã. Aí, para não deixar ela vir sozinha, que a esse horário eu conseguia vir trazer ela, eu comecei a vir. Aí eu comecei a participar da reunião, né? Aí participar da reunião, aí fazendo os votos, os propósitos, eu comecei a querer botar em prática aquela direção, né? Só que eu não confiei totalmente na direção, porque eu fiquei 1 ano trabalhando na gráfica e trabalhando com o que eu faço hoje, com móveis planejados. Aí eu fiz mais um voto. Aí eu já desci do altar, já decidido que eu não queria mais. Aí ou ou não é? Não. Aí cheguei, foi numa sexta-feira, eu fui pedir as contas do trabalho, né? E foi tudo muito de Deus, porque os meus patrões falaram: o que tu queres que a gente faça? Eu falei: não, eu estou aqui pedindo demissão. Mas se vocês quiserem fazer alguma coisa por consideração, aí se passaram 15 anos, né? Aí vocês que sabem, eles me pagaram tudo, mesmo eu pedindo as contas, eles me pagaram todos os direitos, né? E aí a gente começou na caminhada. Você vê que quando é uma direção de Deus, Ele prepara tudo, né, Rodrigo? Sim, senhor. Quando vem do altar, é diferente. Você começou aonde, Rodrigo? Eu comecei na sala da minha casa. E só para frisar, depois de 5 meses que eu pedi as contas do trabalho, veio a pandemia. Né, pastor? Veio a pandemia e agora? Tudo fechado, tudo fechando. Mas mesmo assim, levantamos o sofá dentro de casa, arredamos as cadeiras e fazemos móveis na sala. Cortando dentro de casa, minha esposa com renite. Tinha dia que eu chegava, ela estava com o olho todo inchado da poeira. Mas a direção tinha sido dada e a gente agarrou, né, pastor? Aí foi se passando os meses, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada na pandemia. Foi o ano ali que eu trabalhei mais, né, que Deus deu uma base boa. E foi vindo os propósitos, foi vindo fé em fé, de segunda em segunda a gente alugou um espaço, né, alugamos uma garagem e continuamos trabalhando, vindo de segunda-feira. E como o senhor falou do dízimo, o dízimo aqui é importantíssimo, mas e lá fora vem muitas propostas, né, pastor? De ganhar dinheiro fácil, de tu lucrar com dinheiro ilegal, porque eu recebo praticamente, não vou dizer todo dia, mas com fornecedores, de dar um jeitinho deles roubar a empresa onde eles trabalham e vender materiais mais baratos. Eles mandam no WhatsApp, aí a gente vai dar uma palavra.
né? Dar uma palavra para eles. É o caráter aqui dentro Isso. e lá fora também. Aquele dinheiro pode pagar um funcionário no final do mês, né? Mas a gente tem um pacto com o altar, né? Então, Deus tem sustentado, né? Aí veio uma oportunidade para a gente adquirir um terreno e construir o nosso galpão. A né? sede própria. A sede própria. Então, faz 4 anos que a gente está no congresso e da sala de casa, hoje a gente tem o nosso próprio espaço e Deus deu mais uma direção, que semana passada a gente começou a construir kitnets em cima do galpão. Então, a gente que alugava, agora a gente vai alugar para as pessoas, né? Foi a última direção que Deus nos deu. Deus não falha, né, Rodrigo? Não falha não, Senhor. Tem lutas, muitas lutas, né? Aí que o Espírito Santo, né, tem que sustentar. Sustenta. Aí que ele entra, né? Entra. Aí que ele é maravilhoso. Porque né? é muito fácil quando está vendendo, né, pastor? Quando os clientes estão pagando direitinho e quando ficar uma semana sem vender. E quando um cliente que você está contando com aquele dinheiro falhar e não pagar. Aí o Espírito Santo sustenta. Né? Ele dá uma paz, né, Rodrigo? Sim, Senhor. Dá uma paz pra gente. Sim, Senhor. A gente sabe que uma hora vai passar. É verdade. Uma hora passa, né? E graças a Deus tem me dado sabedoria para mim não ter ansiedade em prosperar. É como o Senhor falou. Tem testemunhos aqui muito maiores que o meu. Mas eu tenho a paciência para alcançar o foco, né, pastor? E não ter ansiedade, né? 4 anos atrás, fazendo móveis dentro de casa, comendo poeira. 1 ano sem receber visita dentro de casa. Nem a sogra, nem cunhado. Então, foi luta, pastor. Mas chegou, né? Chegou, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, Senhor. Bem forte pro nosso Senhor, pessoal. Deus te abençoe, Rodrigo. Sim. Deus te abençoe. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Você sabe que quando existe um problema na família, isso afeta todas as áreas. Quantas empresas estavam dando tudo certo, tudo caminhando, vinha tudo direitinho, até aparecer alguém com um vício, até alguém se envolver com uma traição aí, em adultério. E a empresa começou tudo a dar errado. Quantas vezes eu já atendi, quantas e quantas vezes eu já atendi pessoas aqui que dizem assim, eu estou tendo que tirar a empresa do nome do meu pai, das mãos dele, porque ele se envolveu com outra mulher. E tudo que ganha, tudo que essa empresa conquista, já está indo se perdendo aí. Então eu tive que fazer isso, pastor Juliano. Problema na família. Eu vou colocar agora a próxima história desse casal. Essa semana nós estamos colocando aí vários casais. O quanto é importante você trazer Deus, você trazer e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Acompanhe esse depoimento, eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Jailton e da minha esposa é Maria Salete. Maria Salete, né? Vindo segunda-feira, obedecendo, o que aconteceu? Como vocês chegaram? O que era a vida? Há mais ou menos 9 anos atrás, nós assistimos um programa de televisão e convidei minha esposa para a gente ir. E um dia que está passando dificuldade financeira e também muita briga familiar, meus irmãos, né, funcionários. Então uma briga era terrível dentro da empresa, não tinha como resolver. Não tinha paz. Não tinha paz, de jeito nenhum. E olha que eu já
Vinha tempo lutando, né? Eu tenho uma empresa desde meus 16 anos, mas passamos uma luta terrível e a situação ela foi caindo para baixo e não teve jeito. E um dia, assistindo a televisão, a gente veio aqui em Florianópolis, mais ou menos 9 anos atrás. 9 anos atrás. 9 anos. E não perdemos nenhuma segunda-feira. De 9, não. Quer dizer que a situação na empresa fugiu do seu controle. Fugiu. Brigas, confusão. Contendas mesmo que não teve o que fazer. Não tinha o que fazer. Fizemos de tudo. Experiência o senhor tinha, porque demais. Desde 16 anos tem empresa. Eu comecei engraxando sapatos, e depois comecei a trabalhar na verdureira com meu tio, e com 16 anos eu abri uma oficina de bicicleta. É uma loja de bicicleta, e hoje eu tenho a maior loja de bicicleta de Itajaí, é a nossa loja. A sua loja. É. Vindo segunda-feira, como começou a mudança? Tem paz hoje? Ah, graças a Deus, muita paz. Da divina semblante, né? Mudou a situação? Mudou completamente. É. Tem as lutas, tem as guerras, mas vai vencendo. Mas não é fácil, né? Teve hora de pensar em desistir, mas de correr para onde, né? Só aos pés de Jesus, né? Aqui que eu achei a solução. Aqui que o senhor achou, né? Aqui que eu achei a solução. Hoje a maior loja de bicicletas de Itajaí é a sua. É a minha loja, a nossa loja. A sua loja. Uma loja familiar, uma loja grande, né? Bem localizada, terreno próprio, prédio próprio, né? Deus honrou, nós temos um prédio avaliado em 10 milhões de reais. 10 milhões? Isso. O prédio da loja? Da loja, é. Se contasse para o senhor um dia que o senhor ia estar aqui no altar dando testemunho, que ia tudo mudar, o senhor não acreditaria? Não, de jeito nenhum. Primeira vez que eu vim aqui, não sei se... Eu vim com vergonha. Com vergonha? Com vergonha. Mas veio, né? Vim, graças a Deus. Essa é a esposa, é a guerreira. Essa é a esposa, ótima. A senhora hoje vê essa paz, vê essa harmonia da empresa, é diferente depois que começou a vir? Sem dúvida nenhuma. É outra vida, é outro pensamento, é outra história, né? Não tem? O que Deus tem abençoado na nossa vida, cada ano, desses 9 para cá, só contando mesmo para a pessoa saber. Sabe, às vezes tem gente agora nos assistindo, está pensando em tirar a vida por causa dos problemas, brigas na família. Essa pessoa vindo, sabe, com seriedade mesmo, Deus muda a vida dela. Não muda, transforma, né? Que nem transformou a minha vida, Deus transforma. Só a pessoa confiar, né? E tem os dias também né? Quarta-feira a gente não falta, né? A gente frequenta bem as quartas. Terapia do amor é muito interessante também, né? Legal. Completa a coisa, né? Completa, graças a Deus. Que Deus Pastor, abençoe. Deus deu uma visão nova pra gente também. Colocou ele como construtor. Tipo, agora ano passado, Deus deu para nós, nas nossas mãos, 4 apartamentos de alto padrão. Em média, 400 mil cada um. Outra renda. Outra renda. Deus nos abençoou com um terreno que vale 1 milhão. Mas, além desses 4, mais um terreno. Então, tudo nesse ano agora. Então, é muita bênção, assim, né? E muito mais vai vir. Amém. Não perca a fé de vocês nunca. Amém. Tá? Prioridade Deus, acima de tudo. E pode trabalhar aliado com esse pacto que vai dar certo. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Nós vamos abençoar a sua família. E eu falei para as pessoas trazer as chaves da casa, as chaves da empresa. Traz as chaves. Nós vamos ungir, nós vamos abençoar, nós vamos consagrá-las a Deus. E nessa casa vai haver paz. Nessa casa tem que haver prosperidade. Inclusive, tem até um versículo que eu pedi para separar, não sei se tem como colocar aqui, se tiver, muito bem. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112, versículo 3. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Tem uma Bíblia na sua casa? Está aí o Salmo 112, versículo 3. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Deus não planejou essas brigas, esse sofrimento, essa miséria, doenças. Possa ser que esse programa entre agora aí e tem uma UTI montada na sua sala. Você tem tanta condição que você conseguiu montar uma UTI aí. A necessidade fez você colocar uma UTI na sua casa.
tem só o dinheiro, mas a saúde, a paz, a prosperidade não existe mais. Eu convoco você para estar conosco nessa próxima segunda-feira. E hoje, quarta-feira, estaremos juntos aqui cuidando da sua salvação, da sua fé. Escolhe um desses horários e a principal reunião é às 19 horas. Traga a sua Bíblia. Deus abençoe vocês.